Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Espero que você esteja muito bem para assistir a este vídeo e compreender todas as dicas que eu irei aqui apresentar para os seus estudos em redação. Eu vou apresentar aqui algumas dicas para você se tornar muito habilitado em produzir uma redação bem adequada para o concurso público que você vai fazer, o vestibular ou o Enem. Vem pra cá e se liga nas nossas dicas. A primeira dica que eu vou passar, ela é muito valiosa. A primeira coisa que você precisa entender é que a redação ela é uma habilidade. Ela não é um conteúdo em que você vai decorar uma teoria. É óbvio que existe uma técnica, é óbvio que você precisa aprender o que é um texto dissertativo, como você vai produzir aquele parágrafo, mas a redação ela é uma habilidade. E por ser uma habilidade, ela precisa ser praticada. Você não pode imaginar que a redação, há um mês do concurso público que você vai fazer, ou o exame nacional do ensino médio, ou um vestibular, você nunca fez uma redação, em um mês você vai aprender e você vai fazer uma excelente redação. Porque por ser uma habilidade, isso exige uma prática. E aí você vai precisar de um tempo de preparação, certo? Um segundo ponto, e eu digo sempre nas estratégias de estudo. Você vai organizar na sua rotina de estudos um momento, uma tarde, uma noite ou uma manhã, seja de qual dia for da semana que você selecionou para esses estudos, para você fazer uma redação, para você produzir uma redação, para essa redação ficar adequada. Então, toda semana você vai ter essa rotina de produzir uma redação, para que essa habilidade seja alcançada. Um terceiro ponto, que eu até começo com uma pergunta. Alguns alunos me dizem assim, o que eu preciso ler, professora? Sobre o que eu preciso me informar? Pessoal, é claro que a redação é uma prática escrita, eu preciso ter habilidade, eu preciso ter técnica, mas eu preciso ter conteúdo. Eu não posso escrever sobre algo sem eu ter conhecimento. A dissertação argumentativa parte de uma ideia verdadeira. Você vai escrever sobre algo que existe de fato na sociedade, mesmo você se posicionando diante disso. Então você precisa construir uma cultura intelectual. Quando eu falo em cultura intelectual, não estou falando em algo formal, erudito não, mas eu estou falando em intelectualidade, em conhecimento. Então tudo aquilo que você estuda na escola é muito importante. Em história, geografia, biologia, literatura. Todos esses conhecimentos que você compreende na escola, que você tem acesso na escola, e eu falo agora para a galera que vai fazer vestibular, o Enem, ele é muito pertinente, esse conhecimento. Mas também você não pode ficar fechado nessa bolha, na escola. Você tem que sair, aí você precisa ter acesso às informações que circulam na atualidade. E o concurseiro, agora falando para o concurseiro, isso será muito interessante, porque as provas de concursos públicos em redação traz uma abordagem também sobre essa atualidade. Então, vale a pena estar bem conectado com o que está acontecendo no mundo, com o que está acontecendo no país, sobre diversos alunos em diversas esferas. Esfera política, econômica, social, tecnologia, isso é fundamental. Então, assim, ter todo esse conhecimento da escola e fora da escola vai ser muito pertinente. Então, saiba sobre história, geografia, eu até tinha esquecido de destacar aqui, filosofia, sociologia, biologia, literatura, mas também procure saber sobre economia, sociedade, meio ambiente, tecnologia, política, tudo isso é fundamental. O conhecimento vai dar um embasamento para esse texto e uma qualidade. Vamos agora para o quarto ponto. Gente, essa dica, sim, muitos alunos acabam me perguntando, professor, eu não sei escrever bem porque eu não tenho um bom conhecimento de gramática. Bora lá, por partes. Não estou dizendo que a gramática não é útil ao texto. É útil sim, até porque no Enem a competência 1 exige o registro da norma culta, registro escrito. Concursos públicos também, você perde pontos se você não atender a gramática. Então, você precisa sim saber de gramática. Embora seja um texto, você precisa sim saber de gramática, mas vamos aqui por partes.
Essa gramática, ela não é aquela em que você estuda para um concurso público, em que você está lá com todas as regras, classificando orações, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, oração tal. Não. Essa gramática é aplicada ao texto, é saber de fato ortografia, acentuação, a vírgula, a crase, a concordância, a regência, é a gramática aplicada ao texto. Portanto, fique atento a isso. Não para decorar a regra, mas para saber aplicar em seu texto. Tá bem? Nesse quinto ponto, a gente vai falar da prática. Eu falei no início que você precisa se organizar e praticar uma redação por semana. Agora, essa prática, somente por praticar, vai ter um bom resultado? Tenha calma. Imagine só, você produz uma redação toda semana, toda semana. Mas se você não tem alguém que te oriente, que no caso é um profissional de redação, alguém que corrija a sua redação, um professor que oriente você a melhorar esse texto por meio de diversas situações que ele vai colocar na redação. Então, a prática ela é valiosa, mas você precisa ser acompanhado, seja por material, seja por aulas virtuais, seja por aulas presenciais, seja na sua escola, mas você precisa ter um acompanhamento adequado por um profissional de língua portuguesa. Tá? Um professor de redação vai ajudar muito, você vai praticar, mas procure alguém que te oriente, procure alguém que proponha essas atividades escritas à luz daquele concurso público que você vai fazer, ou do Enem ou do vestibular, porque as propostas adotam uma metodologia específica, tanto no esboço aí da proposta, como nos temas aí selecionados, bem como alguém que esteja corrigindo sua redação, para você saber toda semana o que você está fazendo de interessante, de inteligente no seu texto, o que você está acertando e também o que você está errando para você não continuar nesse erro, tá bem? Vamos aqui para mais uma dica. Veja só, muitos alunos me perguntam quantas redações se devem fazer por semana. Eu até falei no início, organize por semana uma redação. É um tempo que você tira na semana para produzir uma redação. Então, uma redação por semana irá atender muito bem para que você adquira essa habilidade e fazer um texto bem inteligente. Isso é de fato, você vai estar lá produzindo toda semana uma redação e você está sendo acompanhado, como eu falei, por um profissional. Isso é bem interessante, tá? E por fim, treinar por temas é pertinente? Olha, você não pode treinar por temas achando que aquele tema que você está treinando vai cair. Tem aluno que faz isso, gente, isso é um tiro no pé. Olha, você treine por temas para que você adquira conhecimento, porque também como é que você vai produzir uma dissertação? E quando você faz uma redação por semana, nessa rotina de estudos por 10 meses, 9 meses, você vai atender a muitos temas, sempre variando aí os eixos, né? Você pode trazer economia, meio ambiente, política, sociedade, para que você tenha um conhecimento amplo. Não utilize temas para produzir os seus textos pensando que aquele tema vai ser o cobrado no concurso público ou no Enem, porque isso não vai dar certo. Tá bem? Então eu espero que tenha gostado das nossas dicas e fique aqui que logo eu vou apresentar uma sequência de vídeos só com temas atuais para você treinar a sua redação. Muito obrigada pela atenção e até um próximo encontro.